Salve galera, sejam bem-vindos a mais um aula do Canja Responde. Na aula de hoje, a gente vai resolver essas 4 questões de noções de limite. Então, começando pela segunda, ele quer que a gente explique o que significa dizer que o limite de x tendendo a 1 pela esquerda de f de x é igual a 3. Bem, a gente pode... Vamos representar isso graficamente. Quando o x ele tende a 1 pela esquerda, significa que ele está tendendo pelos valores abaixo de 1. Então, por exemplo, 0,9999, um valor que está abaixo de 1, ele está tendendo a 1 por valores abaixo de 1. Então, quando ele tende por valores abaixo de 1, f de 1 é justamente 3. Então, o limite de x tendendo a 1 de f de x é 3. Então, é como se eu tivesse algo mais ou menos assim. Agora, quando o limite de x ele tende a 1 pela direita, então tende a 1 pela direita, f de x é 7. Então, 5. Então seria mais ou menos aqui. Então é como se quando ele tendesse pela direita, a função tivesse mais ou menos essa resposta. Claro que pode ser qualquer resposta. F de x ele não determinou quem é. Eu estou chutando, estou definindo que a resposta f de x vai ser assim, mas poderia ser totalmente diferente o comportamento de qualquer função. Beleza, então f de x, quando o limite de x tende a 1 pela esquerda, f de x é 3, e quando o limite de x tende a 1 pela direita, f de x é 7. Ele pergunta: é possível dizer que nessa situação é possível que o limite de x tendendo a 1 de f de x exista? A resposta é não. Não, porque os limites laterais são diferentes. Então, não devido aos limites laterais serem diferentes. Aqui é a resposta. Então, o limite de x tendendo a 1 não existe porque os limites laterais são diferentes. Vamos para a próxima questão, a terceira. Explique o significado de cada uma das anotações a seguir. O limite de x tendendo a 3 pela... O limite de x tendendo a menos 3 ser infinito. E o limite de x tendendo a 4 pela direita ser menos infinito. Representando isso graficamente, ó, quando o x ele tende a menos 3, quer dizer que está acontecendo isso daqui. Ó. Então ele vai tender lá ao infinito pela esquerda e pela direita. Bem feio um gráfico, né? Deixa eu deixar mais bonito. Então é como se o comportamento fosse algo mais ou menos assim. Quando x ele tende à esquerda ou à direita de menos 3, a resposta de f de x vai ser tender ao infinito. Então ele tende ao infinito quando x tende a menos 3 pela esquerda ou pela direita. Agora, quando x tende a 4 pela direita, f de x é igual a menos infinito. Então é como se a gente tivesse uma resposta mais ou menos assim, ó. Ele vai tender ao infinito. Vou fazer tudo para não perder tempo. Então, quando o limite de x ele tende a 4 pela direita, o f de x ele tende ao infinito. Isso aqui prossegue, né? Até o infinito. Beleza. Então, deixa eu deixar isso aqui escrito. Então, acho que essa resposta aqui estaria suficiente. Quando x tende a menos 3, os valores de f de x se tornam arbitrariamente grandes. Na letra B, quando x tende a 4 pela direita, os valores de f de x se tornam arbitrariamente grandes, só que negativamente. Beleza, então já foi a segunda e a terceira. Vamos para a próxima, quarta. Use o gráfico dado de f para dizer o valor de cada quantidade se ela existir. Se não existir, explica o motivo, explica o porquê. Beleza, então a letra A. O limite de x tendendo a 2 pela esquerda. Quando x tende a 2 pela esquerda, o limite, então, vai ser esse valor aqui, ó, que é 3. Então, letra A, 3. Quadrado aqui. Então, a letra A é exatamente igual a 3. Quando x ele tende a menos 2 pela... Quando x tende a 2 pela esquerda,
Olha até onde ele chega. Ele chega até aqui, ó. Então é 3, que é o valor que tem aqui no lado. O valor de f de x ou de y é 3. Agora, quando ele tende... Então aqui já foi. Quando ele tende a 2 pela direita. Quem que vai ser o valor do limite? Quando ele tende a 2 pela direita, olha só. O valor que ele chega é 1. Então aqui temos 1. Ele chega a esse valor quando ele tende a 2 pela direita. Então, na letra B, 1. Na letra C, o limite de f de x tendendo a 2 de f de x, indeterminado. Se os limites laterais, não forem iguais, o limite desse valor vai ser indeterminado. Perceba que os limites laterais aqui são diferentes. Então, quando x tender a 2, a gente não consegue determinar quem que vai ser o limite de x tendendo a 2. Porque os limites laterais são completamente diferentes. Ok, agora letra D. Letra D. F de 2. Quem que vai ser f de 2? Quando a função, quando x for igual a 2, olha só, ele é esse valorzinho aqui que está no ponto fechado. Aqui é o ponto 2, 3. Então quando x for igual a 2, f de 2 será 3. Perceba que é uma bolinha fechada aqui no 3, né? Na linha aqui do y do 3 e na linha do 2. O bolinha aberta significa que ele não chega a esse ponto. E o bolinha fechada significa que ele está nesse ponto. Então, o 2 ele está aqui em cima, o f de 2, que é 3. Letra E. O limite de x tendendo a 4 de f de x. Então, quando x ele tende a 4 pela esquerda e pela direita, o limite de x tendendo a 4 vai ser 4. Então, quando ele não chega a 4, é como ele está tendendo a 4. Então, em 3,99999, 4,0001, é um valor que está se aproximando de 4. Então, eu posso definir que o limite de x tendendo a 4 f de x é 4. Certo? E qual que vai ser o valor de f de 4? Olha só, quando x é 4, f de 4 vai ser quem? Vai ser esse ponto aqui aberto, então é indeterminado. Eu não consigo definir quem que é f de 4, então indeterminado. Terminado. Beleza, então essas são as respostas para essa questão. Vamos para a próxima. Para a função f cujo gráfico é dado, diga o valor de cada quantidade indicada. Se ela existir, se não existir, explico o porquê. Então, eu dei essa função aqui f, quer saber quais são esses valores. Semelhante àquela, né? Então, vamos lá. Letra A. O limite de f de x, o limite de x tende a 1 de f de x. Então, quando x ele tende a 1 seria mais ou menos aqui, ó. Ele vai tender esse valor aqui, ó, que é 2. Então, letra A, 2. Letra B. Quando x ele tende a 3 pela esquerda. Aqui é 1, aqui é 3. Então, quando ele tende a 3 pela esquerda, ele vai tender esse valor aqui que também é 1. Ou que é, no caso, 1, né? Aqui é 1. Então, quando ele tende a 3 pela esquerda, ele tende a 1. Letra C. O valor do f de x quando x tende a 3 pela direita. Então, quando x tende a 3 pela direita, o valor vai ser 4. Então, quando x tende a 3 pela direita, o valor vai ser 4. Agora, qual que vai ser o limite de x quando tende a 3? Olha, os limites laterais são diferentes. Como os limites laterais são diferentes, a gente não consegue determinar quem que vai ser o limite de x tendendo a 3. Então, a letra D é indeterminada a resposta. E na letra A, quem que é f de 3? Olha só, o que é que significa essas bolinhas aqui, né? A gente tem duas bolinhas que não estão preenchidas e uma bolinha preenchida. A bolinha preenchida quer dizer o valor, quer dizer que no ponto 3, neste caso, né, haverá uma correspondência ao ponto y, o par ordenado.
Então, quando x for 3, y vai ser 3. Então, na letra E, quando for f de 3, quando x for 3, a resposta será 3. F de x será 3. Então essas foram as respostas, pessoal. Vou deixar aqui uma imagem melhor. Visão melhor para vocês darem uma olhada, tirarem foto, enfim. É isso. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.